Boa tarde a todos. Hoje, diferentemente das outras vezes, estamos recebendo o Dr. Bruno Santa Catarina, delegado de polícia de Ribas do Rio Pardo, aqui no estúdio da Conexão Web, site e portal Conexão MS, para o nosso boletim de ocorrência. Vamos sair um pouco da pauta, que geralmente seria falar sobre um assunto por semana, porque realmente tem um assunto que chamou muita atenção, né, doutor? Boa tarde, muito obrigada, seja bem-vindo. Boa tarde. É um assunto que chamou bastante atenção de todos, repercutiu bastante no Estado. E eu gostaria de esclarecer exatamente a real versão, tudo o que aconteceu cronologicamente, conforme constam nos autos da investigação criminal. Estamos falando sobre o caso do falso homicídio. Chegou a conhecimento da polícia, um possível homicídio, posteriormente chegou uma confissão, houve diligência, houve investigação, chegaram-se a um suspeito, onde esse suspeito confessou o crime, deu detalhes sobre esse crime, foi preso e posteriormente descoberto que, na verdade, a vítima, o suposto morto, está vivo. Exatamente. É praticamente isso. Como que aconteceu a dinâmica dessa história, doutor? Foi da seguinte forma. Nós tivemos informações, com base em prova testemunhal, de que a vítima, Vanderlei, estaria sumida. Essa vítima estaria desaparecida. Corpo, nenhum familiar tinha notícia do Vanderlei, muito menos pessoas do bairro, da comunidade. Em razão disso, começamos a investigar, porque a conversa que tinha no bairro Jabur era exatamente essa. Ninguém sabia do Vanderlei, o Vanderlei estava sumido. Aí, passando alguns dias, isso foi em janeiro, passando alguns dias, a conversa que se tinha era: quem matou o Vanderlei foi o Fábio, em razão de Vanderlei ter caguetado em outro procedimento, ocorrido em dezembro do ano passado, caguetado uma mulher. Ele furtou botijões de gás, a polícia descobriu e ele formalmente delatou essa mulher, dizendo que essa mulher, que ele teria trocado os botijões de gás na biqueira dessa pessoa. Em razão disso, os comentários na comunidade seriam que, em razão da caguetagem, esse Fábio, que seria o disciplina geral do PCC em Ribas, não sou eu quem estou falando, está registrado isso daí, prova testemunhal nos autos de inquérito policial, seria o PCC, disciplina geral do PCC em Ribas do Rio Pardo. Em razão disso, para não ficar só no boato, as investigações foram andando, foram correndo. Por quê? Porque a gente não pode pedir uma prisão com base em boatos. A gente tem que ter um mínimo de prova, a gente tem que ter indícios. Passaram-se dias, até um mês, e nada do corpo. Familiar chegando na delegacia e dizendo: não sei onde é que está meu sobrinho, não tenho notícias dele. Pessoas que abrigavam ele, não tenho notícias dele. O que a gente fez? Na tentativa de tentar encontrar o corpo, esclarecer melhor e tudo mais, a gente não teve resultado. Tem relatório de investigação nesse sentido. Até que testemunhas decidiram compareceram na delegacia para prestarem depoimento formalmente e dizerem com todas as letras que Vanderlei realmente estava morto. Isso é de notório conhecimento no bairro Jabur, e que quem matou seria, de fato, o Fábio, disciplina geral do PCC. Registramos, prova testemunhal, documentamos nos autos do inquérito policial. Fizemos outras investigações, diligências, com relatório anexado aos autos, atestando que realmente tinham várias outras testemunhas, além das que já conseguimos, que sabiam. Investigadores em contato com todas essas pessoas do bairro realmente concluíram que Fábio matou, Vanderlei estava morto. Só que muitas dessas pessoas temiam a represálias. Por quê?
justamente pela condição dele, né? Aí o que que acontece? Como se passou um mês aproximadamente em nada de corpo, a gente optou pelo caminho legal, que seria pedir a prisão temporária desse sujeito para possibilitar o avanço das investigações. A gente, como autoridade, não pode ficar inerte, tem que investigar, tem que dar andamento às investigações. E a prisão temporária é um mecanismo adequado justamente para possibilitar as investigações. O indivíduo que está sendo preso temporariamente não significa dizer que a gente está afirmando que ele é culpado, mas que ele será preso para melhor averiguar, tendo em vista que tem indícios. Indícios para prisão temporária bastam indícios, não precisa de prova plena. Tecnicamente falando é isso, a defesa bem sabe disso daí. E assim foi feito. Com base em indícios de prova documentados, a Justiça decretou a prisão temporária do Fábio. Repito, cronologicamente analisando, não teve nenhum tipo de injustiça. Teve prova testemunhal, existiram elementos nos autos para isso. Logo após a prisão temporária de Fábio, teve advogado que foi atendê-lo, não teve nenhum questionamento de maus tratos, de coação, de tortura e de nada, o que causa estranheza, porque só foi surgir isso daí por parte da defesa, que o acompanhou durante todos os dias, depois que ele foi solto. O que aconteceu? A gente já tinha indícios de prova, e com a prisão conseguimos outras testemunhas que foram lá na delegacia e contaram exatamente a mesma história. Não precisava da confissão do Fábio. A gente já tinha elementos de prova. Precisava tão somente agora encontrar um corpo. E ele preso temporariamente para o quê? Para possibilitar as investigações. Até que, dias depois de ele ser preso, ele optou por espontaneamente colaborar com as investigações. E confrontando-se com a prova testemunhal que a gente já tinha, ele espontâneo e tranquilamente acabou por confessar o crime. O que aconteceu? Ele confessou e eu tive um cuidado de gravar um vídeo, porque posteriormente, essa história de corpo assim é sempre meio estranha, né? A gente não tinha um corpo, posteriormente a defesa poderia alegar algum tipo de coisa. Tive todo o cuidado de gravar esse vídeo na frente não só de policiais, mas também na frente de funcionários da prefeitura que ajudaram a entrar no brejo. E todo mundo pôde presenciar que esse vídeo foi feito livre de qualquer tipo de coação, de qualquer tipo de agressão, né? De pressão. Nesse vídeo, quem assistir esse vídeo pode perceber claramente que Fábio fala de modo tranquilo, de modo sereno, de modo frio, calmo, dando riqueza de detalhes, inclusive gesticula a forma exata como ele jogou o corpo, teria jogado supostamente o corpo num brejo que fica no bairro Jabor. Nesse vídeo está claro, se ele tivesse algum tipo de coação, ele teria agido de modo diferente, não com essa tranquilidade, né? A gente teria percebido algum tipo de pressão, algum tipo de coisa desse tipo. E eu tive inclusive o cuidado de fazer com que ele passasse por exames de corpo de delito, para que não ficasse comprovado que ele permaneceu na delegacia de polícia ileso, sem qualquer tipo de lesão. Então, doutor, existem laudos do exame que comprovam que ele naquele momento, durante a estadia dele na delegacia, ele nada sofreu. Nada sofreu. Até porque, se o intuito da polícia fosse esse, de, por exemplo, torturar para conseguir a prova, a gente não teria ido atrás antes de prova testemunhal. A gente não teria tido o cuidado de tomar o caminho correto legal, de pedir no papel para o juiz uma prisão. Bastaria, como a gente vê às vezes na televisão, sequestrar o indivíduo na rua sem mandado e fazer com que ele confessasse. O que não foi feito, a gente conseguiu a prisão dele praticamente um mês após o registro da ocorrência, tomando todos os meios legais com base em, repita-se, indícios, prova testemunhal. Então, se o objetivo fosse coagi-lo física e verbalmente, de certo modo, para confessar uma situação que a gente já tinha prova testemunhal,
a gente não precisaria se utilizar dos meios legais. Representar pela prisão preventiva perante a justiça, temporária perante a justiça, chamar corpo de bombeiros para tentar localizar o corpo, pedir ajuda da prefeitura para carpinar todo aquele brejo para tentar localizar, a gente tentar pedir drone para tentar ajudar a gente a localizar, meios legais. A gente não teria todo esse trabalho e esse cuidado para conseguir a prova. E a defesa, durante o tempo em que ele ficou preso, nada alegou. Só alegou depois que o corpo apareceu. E depois que a vítima, né, foi encontrada, se apresentou viva na delegacia de polícia, tomamos o depoimento dela, reinterrogamos o sujeito e aí pedimos a soltura imediatamente, com toda certeza, não deveria deixar. A justiça foi lá e deu. Quando a vítima foi ouvida, depois, a gente perguntou para ela, e a vítima está registrado lá nos autos. A vítima falou, realmente, teve uma ordem do comando, né, eu fiquei sabendo realmente que teve uma ordem do comando para poder me matar. Uma ordem do comando. E quem é Vanderlei. Isso, Vanderlei. E quem é o disciplina-geral do PCC em Ribas, que é ligado diretamente com o comando? Fábio. Tem depoimento, tem prova testemunhal dizendo exatamente isso, não sou eu que estou afirmando. Então, conclusão. Linha de investigação. Alguém espalhou, iniciou essa história na comunidade. Porque senão, as pessoas não ficariam sabendo disso e afirmando categoricamente essa história, que Vanderlei morreu, bem como que teria sido Fábio. Alguém espalhou. Quem espalhou? Alguma testemunha que levianamente queria falsamente acusar o Fábio? A gente tem que apurar. E será que ele recebeu a ordem do comando mesmo como a própria vítima, Vanderlei, afirmou? E ele não teve coragem de executar o crime e se aproveitou da mudança temporária da vítima de cidade para outra cidade a trabalho para poder ele mesmo espalhar essa história, essa notícia, dizendo que ele matou para ganhar moral, para ganhar respeitabilidade, para ganhar fama perante a facção? Então é isso que a gente vai apurar. Estamos instaurando procedimento para apurar eventual crime de denunciação caluniosa contra alguma testemunha que tenha falsamente dito isso daí, ou também eventual autoacusação falsa do próprio preso. Mas eu vou repetir mais uma vez. A prisão temporária não significa uma prisão-pena decorrente do fato de a gente ter certeza que foi Fábio quem matou. Não. A prisão temporária, ela serve justamente para a inconfundibilidade das investigações, para o sucesso das investigações, para possibilitar. Não teve uma sucessão de erros, porque a gente investigou e a gente colheu depoimentos de testemunhas. Falhas por parte de alguém, seja do cara que estava preso que confessou, ou por parte de alguma testemunha, a gente sempre tem. É a mesma coisa que, por exemplo, uma pessoa vai lá na delegacia de polícia hoje, registra o boletim de ocorrência contra outrem, fala assim, fulano de tal me botou, fulano de tal apontou a arma na minha cabeça. Vem uma testemunha e fala assim, realmente eu presenciei, foi fulano de tal. Aí a polícia vai lá, pede a prisão para a justiça decreta a prisão, a pessoa fica presa por 20 dias, vamos ir mais além, a pessoa fica presa por 6 meses, e aí depois desses 6 meses, por algum motivo, por algum elemento, a gente descobre que na verdade não foi a pessoa. Vão agir da mesma forma, né? O sujeito que está preso lá na prisão, na delegacia, vai falar, eu fiquei preso por 6 meses injustamente. Uma sucessão de erros da justiça. Falhas da justiça. Não. Você está preso, cidadão, porque tivemos elementos, indícios. A prova plena vai ser aquilatada numa sentença definitiva do juiz. A prisão é provisória, é para possibilitar o avanço das investigações e porque estão presentes os requisitos legais, indícios suficientes e tal. Teve prova testemunhal para uma prisão. Então, tecnicamente falando, não faz sentido essa alegação leviana da defesa, sucessão de erros. Mas então por que explica os indícios suficientes, prova testemunhal, relatórios e etc., dizendo que realmente aconteceu isso?
Se a vítima apareceu, teve alguém que levianamente inventou essa história, sejam testemunhas, seja o próprio suspeito, mas aí é isso que a gente vai averiguar. Embasando na lei, na legislação processual penal, né, essa decisão, essa prisão foi legal, muito embora a vítima tenha aparecido, porque, repito, ela foi decretada com base, pela justiça, com base em indícios, prova testemunhal. Mas aí vão falar, mas não tinha corpo, por que a prova testemunhal supre? A própria legislação fala que quando desaparecerem os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Artigo 167 do Código de Processo Penal. Mais de mês e o corpo não havia aparecido. Vestígios, a princípio, desaparecidos. Logo, a prova testemunhal supre. É o que aconteceu exatamente no caso da Elisa Samúdio. E nesse caso foi mais além. Os envolvidos foram condenados sem corpo. Doutor, como estamos fazendo aqui um vídeo ao vivo, temos alguns comentários e perguntas aqui. O Diego Aparecido diz, muito estranho. A Adriana Amerjan, cadê os julgadores para fazer as perguntas ao delegado? A Franciele Santos, apanhando, até eu falaria o que eu não fiz. João Tavares, uma pergunta. Como uma pessoa confessa um crime sem ser culpado? Exatamente por causa disso. Ele é o disciplina geral do PCC em Ribas, teria recebido uma ordem para matar, como a própria vítima diz que veio realmente uma ordem do comando para matar o Vanderlei, e supostamente ele não teria tido coragem de executar o crime e acabou confessando e inventando toda essa história. A confissão dele não precisaria. Ele não estava preso por causa da confissão, repito. A prisão dele foi decretada antes de ele confessar o crime. A prisão dele foi decretada com base em prova testemunhal. A confissão dele, para nós, seria irrelevante, porque tínhamos até então prova testemunhal suficiente, até porque foi decretada uma prisão com base em prova testemunhal, uma prisão temporária para possibilitar o avanço das investigações. Então, a confissão dele seria irrelevante. Ele resolveu confessar porque ele foi confrontado com várias testemunhas. E perante a facção, perante os demais presos, ele ganharia moral em toda essa história, já que de fato existiu uma ordem do comando para matar o Vanderlei, que delatou, que caguetou a biqueira de uma determinada pessoa, de uma determinada mulher. Então é exatamente isso. Repito, a confissão dele não motivou a prisão dele. Não motivou. Se fosse o objetivo da polícia coagir de certa maneira, a gente não teria se utilizado de todos os meios legais para conseguir a prisão dele. Não precisaria perder o trabalho de demorar mais um mês para representar no papel, escrever, pedir para a justiça para a decretação da prisão dele. E ela sem mandado mesmo, pegava, como a gente vê às vezes na televisão que acontece, ia sem mandado mesmo, pegava o cara e torturaria. O que de certo, aí seria ilegal, aí não seria do nosso feitio fazer isso daí, que a população sabe que a polícia deve agir na mais estrita legalidade. Ok. E ressaltando mais uma vez, já que tivemos aqui também comentários sobre apanhando, até eu faria, estão anexados também os laudos do exame do corpo de delito, confirmando e constatando que ele naquela época nada sofreu, é isso? Exatamente. E se os meus policiais quiserem representar também criminalmente contra as pessoas que disseram que realmente foram agredidas, a gente vai instaurar procedimento criminal, porque a gente percebe que a principal tese de defesa, a primeira, na verdade, na maioria das vezes, é essa: apanhou. Principal tese de defesa. Tem que acabar com isso, porque uma coisa é você informar, passar informações, outra coisa é acusar outrem, policiais, falsamente. Tem exame de corpo de delito nos autos, onde não consta nenhum tipo de lesão. E os responsáveis por repassarem à mídia essa informação leviana, com toda certeza serão responsabilizados, e quem os orientou também. Doutor, para a gente finalizar,
O senhor, como delegado de Ribas do Rio Pardo, o senhor vê que a polícia cometeu erros ou não? O senhor acredita que a polícia seguiu todos os procedimentos que eram cabíveis no caso? Eu acredito que a polícia seguiu todos os procedimentos cabíveis no caso. A polícia seguiu, na verdade, o caminho que a lei determina, que é pedir a prisão, solicitar auxílio de outros órgãos públicos. Solicitamos auxílio da prefeitura para tentar achar o corpo, dos bombeiros, pedimos decisão judicial para nos amparar. A gente não fez nada sem mandado, a gente não fez nada de modo ilegal, pedimos exame, colhemos depoimentos, fomos atrás de prova testemunhal, tudo o caminho que a lei determina. Não teve nenhum tipo de erro por parte da polícia, até porque quem nos conhece sabe muito bem que nenhum crime está ficando impune. Assim que a gente recebe a notícia de um determinado crime, a gente imediatamente, não demoramos dias, meses para apurar. Talvez, se a gente recebesse uma notícia e engavetasse assim, pegasse o boletim de ocorrência, engavetasse, falasse assim, isso daqui eu acho que não é importante. Quem é o Vanderlei? Vamos deixar para investigar mais aí, demorar meses. Aí talvez por sorte o corpo daqui a 2 meses, que nem aconteceu, apareceria e a gente não teria tido todo esse trabalho. Mas no afã de solucionar, de resolver os casos rápido, acabou acontecendo isso daí. Mas eu acredito que a gente não tomou nenhuma decisão precipitada, conseguimos ir atrás dos meios legais, tivemos prova, indício de prova testemunhal, porque para a prisão temporária não precisa de prova plena, que nem eu falei, bastam indícios, está na lei, e conseguimos, através dos meios legais, a prisão desse sujeito para as investigações. Se aconteceu o aparecimento da vítima, aí é porque ou testemunha mentiu, ou ele próprio se autoacusou para ganhar moral perante a facção, o que nós vamos investigar. Mais indícios nós tivemos. Não foi nenhum tipo de decisão de prisão sem base legal. Sem base legal. Se fosse para cometer algum tipo de excesso, a gente não procuraria esses meios legais. Não demoraria praticamente 1 mês para efetuar a prisão. A gente de cara já pegaria o cara e faria ele confessar. Mas repito mais uma vez, a confissão, o sujeito ficou preso, não foi com base em confissão, não foi. A prisão foi com base em prova testemunhal, testemunhas que colocaram expressamente isso no papel. Então não tem como a defesa querer desarticular o trabalho da polícia e alegar sem provas qualquer tipo de ilegalidade, porque não vai conseguir comprovar, nem conseguiria, porque eu assevero, eu garanto que observei de perto que foram respeitados todos os meios legais. Tudo que dispõe expressamente a lei, indícios e tudo mais, prova testemunhal, não tem nenhum tipo de ilegalidade, não tem nenhum tipo de excesso, e a defesa com certeza quer desarticular todo um trabalho policial. Na verdade isso é a intenção da própria facção, já que estamos prendendo todos os membros de organização criminosa, todos os traficantes, todos os criminosos e dando uma resposta rápida e eficaz à população de Ribas do Rio Pardo. Por fim, quero ressaltar que nenhuma pressão dessa é normal para quem está fazendo um trabalho correto. Não vai ser a primeira nem a última vez. A Polícia Civil não vai parar. A Polícia Civil vai combater sim a criminalidade. A Polícia Civil trabalha e vai trabalhar mais e mais para que tenhamos uma cidade mais calma, mais tranquila e, quiçá, um país melhor. Se depender de mim, é isso daí. Temos aqui mais uma pergunta, doutor. Seu delegado, mas e agora? Ele vai ter uma proteção? Porque se foi os tais da facção que mandou fazer isso, agora eles vão querer matar ele, né? Então, a Polícia Civil também está aí para proteger, para servir proteger. Não importa quem. Com toda certeza, se ele procurar a polícia, sofrer algum tipo de ameaça, sofrer algum tipo de coação, com certeza é o meu dever, é o dever da Polícia Civil tomar as providências legais. Não é porque tem prova testemunhal e falam que supostamente ele seria um membro de facção que ele ficará ao relento. Estamos aí para isso,
não importa quem seja. Se precisar do apoio policial, na mais estrita legalidade, iremos agir, iremos atuar para servir e proteger. É o dever da polícia assegurar segurança a todos, não importa quem quer que seja. Ok, doutor, muitíssimo obrigada. Esse foi o nosso boletim de ocorrências desta semana com o doutor Bruno Santa Catarina, falando sobre esse caso aí com tantas idas e voltas, reviravoltas e novos acontecimentos. E com certeza também não parou por aí, né, doutor? Esse caso ainda tem muito que ser esclarecido e ainda dará muito trabalho aí para a polícia. Exatamente, vamos investigar para ver o que aconteceu, se foi maldade de alguma testemunha ou do próprio suspeito, não sei. Estamos investigando, mas já deixando claro para toda a população, esclarecendo que tecnicamente não teve erro. Até porque, com base em indícios, a nossa legislação processual penal permite a prisão temporária para o sucesso, o deslinde, o avanço das investigações. Temos mais uma aqui. Quais serão os rumos da investigação agora, doutor? Vamos coletar testemunhas, várias testemunhas, outras, no sentido de que realmente todo mundo estava sabendo dessa história. Realmente, no bairro, todo mundo estava sabendo que Vanderlei foi morto e todo mundo estava alegando que foi Fábio. Se vem todo mundo e fala isso, o que a polícia pode fazer? Tem que investigar. E se tem esses indícios, tem mais é que pedir a prisão temporária. Se posteriormente a gente verificar que o sujeito foi inocente, solta. Mas não estamos prendendo para ele cumprir pena, não é uma prisão-pena. É uma prisão, o próprio nome já diz, temporária, para possibilitar o avanço das investigações. É normal isso daí, é normal. Não tem nenhum tipo de sensacionalismo aí. Não pode ter, na verdade. É normal. Temos indícios, a pessoa vai lá, qualquer outra situação fora dessa, registra a ocorrência, tem testemunha, coloca no papel e fala que foi fulano de tal, a gente tem mais é que apurar e tomar as providências, as medidas restritivas legais. Uma eventual prisão, ou menos drástica, uma eventual medida cautelar, mas tem que tomar. Se posteriormente você verificar que quem registrou a ocorrência, que quem prestou depoimento, mentiu, se de modo intencional, porque muitas vezes não é, aí sim a gente vai tomar as providências legais contra quem registrou a ocorrência, contra quem prestou depoimento. É isso que eu gostaria de deixar. Uma falsa denúncia. Uma falsa denúncia. Quem espalhou essa história, porque teve a intenção de incriminar falsamente a outra pessoa, mas as autoridades não podem cruzar os braços, não podem se omitirem na apuração dessas situações. É o nosso dever. E é normal, é natural. Esse não é o primeiro caso que aconteceu no mundo, no Brasil, de que você descobre posteriormente que uma pessoa não cometeu aquele crime. É que nesse caso o homicídio já é um negócio mais grave e tudo, né? Mas acontece com outros crimes. Pessoas que são presas por roubo, por estupro, por ameaça, por extorsão, por lesão corporal, enfim, vários outros crimes e ficam presas por bem mais tempo. Posteriormente você descobre que a pessoa é inocente, tanto é que ela é absolvida depois e fala, ela ficou presa durante todo o processo e o juiz foi lá e entendeu que ela não cometeu o crime. É o que mais acontece. A prisão temporária foi justamente para poder apurar, com base em indícios. Isso acontece, mas tecnicamente a decisão foi acertada. Os trabalhos foram acertados, embasados na lei. Não precisava de confissão, repito. Ele foi preso não pela confissão. A confissão dele depois foi consequência, porque a gente já tinha indícios de prova. Ele foi preso com base em prova testemunhal. Ele fez um vídeo confessando. Quem assistir esse vídeo verifica que ele está tranquilo, calmo, sereno, da riqueza de detalhes, gesticula como ele fez. Diferente de para uma pessoa que diz ter sido coagido de determinada forma, de certa forma. Então é isso, ele não foi preso com base na confissão dele, ele foi preso com base em provas testemunhais, em testemunhas. Bastam indícios pela legislação, é a nossa legislação, indícios suficientes. Prova testemunhal supre quando desaparecerem os vestígios. Foi feita investigação, não encontrou o corpo. É isso, aplica o artigo 167 do Código de Processo Penal. Pronto.
Ok. Doutor, muitíssimo obrigada por vir até aqui a Rádio Conexão Web, nosso site Portal Conexão MS. Até a nossa próxima semana com mais um boletim de ocorrências. Muito obrigado, a Polícia Civil está aí para servir e proteger. Abraço. É isso aí, gente. Então, conversamos com o Dr. Bruno Santa Catarina, delegado de polícia de Ribas do Rio Pardo. Até a próxima semana com mais um boletim de ocorrências. Você por dentro de tudo o que acontece na polícia de Ribas do Rio Pardo.